gente, né? Hoje começamos a nossa quarta unidade, né? A nossa quarta semana de estudos da disciplina Literatura Portuguesa 2. Nessa unidade, nós vamos ver dois movimentos literários, né, do século XX, o neorrealismo e também um panorama, né, da literatura contemporânea. O movimento neorrealista ele vai apresentar uma série de características que também levam em consideração um contexto histórico bastante específico e também uma série de influências literárias e teóricas de outros espaços, inclusive da produção brasileira, né, do nosso romance de 30. Né? Então, esse contexto histórico, né, passa por exemplo, pela Guerra Civil Espanhola, né, pela Segunda Guerra Mundial, né, e também por uma série de influências, né, de obras que passam a ser ou publicadas, né, ou importadas para Portugal, obras com um cunho de esquerda, né, marxista, né, e que mesmo num contexto ditatorial em que Portugal vive, né, conseguem, né, deixar marcas, né, nesse momento de produção literária, que é o momento do neorrealismo. Então, o escritor e poeta Mário Dionísio vai nos apresentar um panorama, né, das principais vontades, né, dos principais desejos dessa geração. Uma obstinada recusa a ser feliz num mundo agressivamente infeliz. Uma ânsia de dádiva total e o grande sonho de criar uma literatura nova, radicada na convicção de que na luta intensa pela libertação do homem, ela teria um papel inestimável a desempenhar contra o egoísmo, os interesses mesquinhos, a conivência, a indiferença perante o crime, a glorificação de um mundo pobre. Né? Então, diante dessa contextualização histórica, né, desse momento histórico, né, de Guerra Civil Espanhola e de Segunda Guerra Mundial, né, a Europa vive, né, um contexto bastante complexo, né, e Portugal, apesar de ter de não ter sido palco, né, um dos palcos da Segunda Guerra Mundial, vai passar por um momento de crise econômica, né, bastante significativa, embora o governo ditatorial esconda, né, essa crise. Né? Então, esse movimento ele vai surgir exatamente como uma proposta, né, contrapondo a proposta, por exemplo, da geração presencista, que nós vimos na unidade 2, né, que se distanciava de um contexto social, né, e se interessava mais pela produção da arte a partir de uma originalidade, né, a geração de neorrealistas, né, vai propor, né, essa união, né, entre a produção artística, né, e as demandas sociais, né, luta pela liberdade do homem, né, o desejo de uma mudança, né, nesse mundo agressivamente infeliz, né. Então é um movimento literário bastante focado nas questões sociais, né, e também bastante influenciado, né, pelo nosso, né, romance de 30 brasileiro, né, que também mostrava essa preocupação, né, em figuras como Graciliano, José Lins do Rego, né, que vocês vão provavelmente estudar em literatura brasileira. Né. Então, é necessário, né, diante desse prefixo neo, né, pensar, né, quais seriam as diferenças, né, desse movimento para o realismo de final do século XIX, né, de meados para final do século XIX. Né? Então, o crítico literário Augusto da Costa Dias vai chamar a atenção para as diferentes abordagens, né, entre os realistas e os neorrealistas, né? E essas abordagens dizem respeito principalmente às classes sociais,
né, que aparecem nessas obras, né, enquanto personagens, né, enquanto temáticas centrais, né, das obras realistas e neorrealistas, né? Então vejamos a citação. A consciência do proprietário, ou melhor, do pequeno burguês proprietário, nunca se apagará em Antero, em Queiroz e em Oliveira Martins, para citar apenas os 3 vultos proeminentes do grupo. E por isso, o socialismo que defendem é mais um protesto do que um movimento com raízes nas massas. Nuns em maior escala do que noutros, não passará de um socialismo conservador que não se atreve a contestar, na essência e na prática, a causa dos males que denuncia e, em última instância, procura inconscientemente deter ou prevenir a proletarização da classe em que se integravam, né? Então, de forma bastante resumida, né, e em termos mais literários do que políticos, né, é possível perceber, por exemplo, como nós encontramos nas obras de Eça e de Queiroz, né, um questionamento, né, da sociedade portuguesa, né, como o próprio Eça, né, diz abertamente que era a sua intenção, né, retratar a sociedade portuguesa, mas essa sociedade portuguesa ela é retratada sempre através, né, da burguesia, né? Nós não encontramos, né, nas obras de Eça e de Queiroz, né, com raríssimas exceções, né, essa classe social que vai aparecer nas obras neorrealistas, né, que é exatamente essa, né, essa parte de um mundo mais rural, né, mais camponês, né, que vai aparecer, né, tematizado nas obras neorrealistas, né? Por fim, né, há nesse grupo, né, um importante desejo de transformação, né? Então não é apenas usar a literatura como uma forma de retratar, né, de tematizar essas questões sociais, mas também de pensar a literatura, né, como uma forma de transformação dessa sociedade, né? Então vejamos mais uma vez, né, as palavras de Mário Dionísio, né, sobre esse desejo de transformação. O neorrealismo não procura dar só a realidade, mas também transformá-la. Por isso, faz realçar o heroísmo da luta daqueles que são os meios da sua transformação. Este heroísmo não é o heroísmo individualista do homem isolado, mas o heroísmo de um grupo de que os seus maiores valores são apenas uma afirmação mais clara, né? Então, aqui também é necessário pensar nesse sentido de coletividade, né, que perpassa as obras neorrealistas, né? O heroísmo, né, dessa camada mais pobre da população, ele é um heroísmo coletivo, né, e não simbolizado apenas, né, por uma figura, né, de destaque, por uma figura central, né? A consciência de grupo, né, a coletividade é também uma das principais temáticas, né, poderíamos até dizer uma das principais personagens, né, das obras do neorrealismo, né? Vocês encontram no guia de vocês uma série de exemplos, até mesmo a influência, né, que as artes plásticas exercem, né, nesse movimento, né? Então recomendo, né, a leitura atenta dos capítulos que compõem o guia e que falam mais especificamente, né, do neorrealismo, né? Passando a outro elemento que compõe a nossa quarta e última unidade, né, a literatura contemporânea aparece né, no guia de vocês, né, de uma forma bastante ramificada, justamente por ser um período muito amplo e de difícil, né, divisão, por apresentar, né, vários elementos estéticos diferentes, né, que poderiam, por exemplo, ser apontados como movimentos literários diferentes
mas que, de acordo com a necessidade, né, da história da literatura de normatizar, né, a literatura em períodos, né, a literatura contemporânea acaba, né, carregando, né, uma série de pequenos movimentos, né, literários, né? Então, por exemplo, a professora Maria Elzira Seixo vai, um texto que aparecerá como referência nessa nossa videoaula, vai apontar 6 movimentos, né, diferentes, né, dentro desse panorama, né, chamado literatura contemporânea. Né? Aqui eu gostaria de destacar especificamente 2 questões que aparecem no guia de vocês, né, mais referentes à associação entre literatura e história, né, que aparece com bastante frequência, né, nesse momento, né, denominado de literatura contemporânea. Né? Então eu começo essa questão, né, convocando novamente o Eduardo Lourenço, né, que aparece lá na nossa primeira unidade, né, para chamar a atenção para uma questão importante, né, que é a própria ideia, né, de Portugal enquanto uma ficção. Né? Poucos países fabricaram acerca de si mesmos uma imagem tão idílica como Portugal. Né? Então, se vocês pararem para perceber o conteúdo da literatura portuguesa 1, o iniciozinho da nossa literatura portuguesa 2, né, principalmente com o romantismo, né, como que Portugal, né, é uma temática, né, essencial nas obras literárias, né, e como, de uma certa forma, a história e a identidade portuguesas, né, vão ser construídas também a partir da literatura, né, e de forma ficcional, né, essa grandiosidade portuguesa, né, vai ser tematizada em momentos diferentes, né, da história da literatura portuguesa. Né? E esse momento contemporâneo é exatamente um momento de rever essa história, né, e rever não apenas no sentido de ver novamente, mas no sentido de problematizar, né, de repensar, né, a história contada, né, até então. Né? Lembro novamente que até meados da década de 70, né, até 1974, Portugal vive, né, um processo de uma longa ditadura. Né? Então, repensar, né, uma ditadura sempre utiliza, né, como um de seus meios de persuasão a valorização da história nacional, né, dos símbolos nacionais. Então, esse momento também é um momento muito importante de problematizar esses símbolos, né, e essa história nacional sempre tratada de forma grandiosa. Né? Então, a professora Maria Elzira Seixo vai exatamente chamar a atenção, né, para essa questão do trabalho com a história que a literatura passa a fazer nesse contexto. Com o trabalho da história, será difícil aos estudiosos do romance português contemporâneo recusarem a efetiva presença de elementos da sensibilidade pós-moderna na nossa ficção. Com efeito, esta história, que é a lição crítica do presente, que é correção ou mesmo despudorada deturpação dos fatos assumidamente históricos. E que, quando é evocação, justamente a daqueles dos quais, em geral, não reza a história, esta visão da história altera, muito mais que o passado, a própria consciência de ser presente. Então, vocês vão encontrar no guia de vocês essa referência, né, ao pós-modernismo, né, principalmente com a obra de José Saramago, né, e um dos principais elementos, né, que aparecem, né, quando nós falamos do pós-modernismo é exatamente esse novo olhar para a história, né, um olhar mais crítico, né, e que a professora Maria Elzira Seixo coloca aqui como correção, né, ou mesmo deturpação, né, ou seja, muitas vezes a literatura vai
para estabelecer esse olhar crítico, né, com relação à história, deturpar, né, mostrar de forma bastante diferente daquela que o discurso oficial, né, da história apresenta determinados momentos importantes, né, da história de Portugal, né? Com relação especificamente ao José Saramago, que é o exemplo que vocês encontram no guia, né, a Maria Luzira Seixo vai dizer, né, com José Saramago, a história no discurso da ficção abre a possibilidade daquilo que chamaremos as falas do mundo, e a sua narrativa é, em grande parte, a escuta e a elaboração dessas falas. Quando lemos um romance de José Saramago, não podemos iludir-nos, o mundo está lá, e é até um mundo que facilmente reconhecemos. Mas então, como explicar essa sensação de estranheza, misto de cotidiano e de insólito, veiculado por uma voz que é súmula de várias vozes, através de uma ficção que parece ser a mais real forma de revelação desse mundo que o seu discurso inegavelmente persegue, né? Então, o que nós encontramos, por exemplo, na obra de José Saramago, né, é exatamente um mundo que nós reconhecemos, fatos históricos que nós reconhecemos, né, mas reelaborado através de novas vozes, né, de outras vozes que vão para além daquelas que compõem o discurso oficial, né? A grande história escrita somente pelos vencedores, né? Então, uma das questões estéticas, mais especificamente, que aparecem com relação ao pós-modernismo, né? Principalmente diante dessa proposta de revisão da história, é exatamente essa pluralidade de falas, né? Essas novas vozes que são chamadas, né, a testemunhar ou a contar as suas versões sobre determinados fatos, né? E essa ideia, né, de versão, né, é de extrema importância para esse contexto, né? Porque vai se passar a entender, né, a história, né, a ciência histórica, não como detentora de uma verdade única, imutável, né? Mas sim a existência de variadas versões, dependendo do ponto de vista, né, que se tenha de um determinado fato, nós podemos encontrar versões diferentes, né, sobre o que aconteceu naquele momento. Então, essa importância, né, de variadas vozes, de variadas falas, né, vai aparecer com grande destaque nesse momento, né, principalmente como uma das características, né, do pós-modernismo, né? Dando sequência ainda a essa questão da literatura contemporânea, né, é importante perceber como que o contexto político português também vai gerar, né, características muito específicas para essa produção literária, né? No guia vocês encontram uma referência ao pós-colonialismo, né, enquanto um movimento estético, né? Então é interessante pensar que se Portugal vive, né, uma ditadura até 1974, né, entre a década de 60 e 70, né, Portugal mantém, né, nos seus territórios africanos a chamada guerra colonial, né? Então, os países, né, as 5 colônias africanas, né, Guiné, Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, lutam desde a década de 60 pelas suas independências, né, que só vão acontecer de fato em 1975, né? E esse contexto específico de guerra vai gerar uma produção literária também bastante específica, uma produção literária que revisita, né, as memórias desse momento traumático, né, para Portugal, né? Aqui nós vemos essa foto, né, que é um símbolo, né, bastante significativo desse momento, porque nós temos ao fundo, né,
um monumento, né, chamado de Padrão dos Descobrimentos, né, então que faz referência, né, a essa identidade voltada ao mar, mas ao mesmo tempo nós temos uma série de caixotes empilhados, né, ao redor desse monumento, que são né, os pertences daqueles portugueses que voltam de África com o fim da guerra, né, e com a iminência das independências desse território, né? Então é né, uma foto bastante emblemática, né, desse contraponto, né, entre o momento, né, das grandes navegações, dos grandes descobrimentos e um momento de retorno, né, diante da perda, né, das suas últimas colônias, né? E aqui chamo mais uma vez, né, a fala de Eduardo Lourenço quando ele diz: mas éramos grandes, longe, fora de nós, no Oriente de sonho ou num Ocidente impensado ainda. Ou seja, Portugal, no contexto europeu, já era um país pequeno, pobre, né, sem grande visibilidade, mas que mantinha, né, mesmo que de forma ficcional, a alcunha de império, né, porque ainda detinha, né, o poder sobre as colônias em África, né? E com a independência dessas colônias, o que vai acontecer é que Portugal vai precisar retornar, né, a sua pequenez dentro do panorama europeu, né? E isso vai aparecer de forma muito interessante também, né, através dessa problematização da história, né, na literatura, né? Mais uma vez, Eduardo Lourenço vai nos chamar a atenção para a relação entre um complexo de inferioridade e superioridade, né, entre esse dentro e fora, né, que vai aparecer com muita frequência na literatura. Esta conjunção de um complexo de inferioridade e superioridade nunca foi despoletada como conviria ao longo da nossa vida histórica, e por isso misteriosamente nos corrói como raiz que é da relação irrealista que mantemos conosco mesmos. Como Eduardo Lourenço coloca aqui, né, ao longo da vida histórica portuguesa, não se problematizou essa relação nesse contraponto entre inferioridade e superioridade. E apenas com a perda, né, das colônias, essa necessidade de retornar, né, para o contexto europeu, é que essa questão vai aparecer de forma mais forte, né, e por isso que corrói, né, e vai aparecer como uma temática, né, bastante recorrente, né, na literatura portuguesa contemporânea e cada vez mais, né? Vocês no guia encontram referência, né, à obra de Lídia Jorge e de Antônio Lobo Antunes, mas nós temos uma produção, né, que cresce a cada dia mais sobre uma memória, né, desse período de guerra colonial ou mesmo de todo o período de ditadura portuguesa, né? Então é uma literatura que vem assumindo de certa forma um lugar que a história, né, ainda não consegue tocar, né, pelos acontecimentos ainda serem considerados recentes e muitos documentos ainda não serem tão acessíveis, né? Então aqui vamos ver, por exemplo, a fala do Eduardo Lourenço sobre a ficção, né, de Antônio Lobo Antunes, que vocês encontram como exemplo no guia. A ficção de Lobo Antunes vai servir como reveladora daquilo que nós mesmos não queríamos ver, que nós mesmos não queremos ver. Não apenas essa morte exterior, brutal, trágica que ele encontrou na África, mas outra realidade mais profunda, a nossa realidade de seres confrontados com qualquer coisa ainda mais profunda que a morte, que é a do sofrimento, a da injustiça que nós infligimos aos outros, a nossa própria miséria, os nossos terrores sepultos. Tudo isso ele vai realizar através da sua ficção, vai realizar a verdadeira psicanálise,
mas dessa vez não mítica de Portugal, mas psicanálise visceral, profunda, daquilo que nós somos ou daquilo que nós imaginamos realmente ser. Né? Então, esse momento, né, da literatura portuguesa, além de contar, né, com uma literatura que dialoga de forma muito próxima com o real, né, e que dialoga de forma muito próxima com a memória, né, afinal de contas, vários desses escritores, né, têm uma relação pessoal com esse contexto. Né? No caso do Lobo Antunes, ele foi, né, para Angola no período de guerra, né, como médico. Né? Então ele viu, né, de perto, né, todas essas questões que o Eduardo Lourenço ressalta aqui, né, a brutalidade desse momento, né, e é exatamente, né, esse momento de perda, né, e de reconhecimento, né, da violência, né, e da injustiça que o Eduardo Lourenço coloca aqui, né, que eles infligiram aos outros, né, é que se faz necessário repensar a história de Portugal, né, essa história e essa identidade, né, de conquistadores, né, daqueles que se lançaram ao mar, daqueles que descobriram, né, entre muitas aspas, né, vários territórios em vários continentes, mundo afora, né, mas que, diante do contexto europeu, né, se tornavam cada vez menores, né, quando se tornavam grandes, né, em outros espaços. Né? Aqui, para encerrar essa nossa última aula, lembro que essas questões, por exemplo, aparecem no texto de Antero de Quental, que eu citei na nossa primeira unidade, né, o Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. Lá, o Antero de Quental já chamava atenção para uma dessas causas, né, e que é, né, no século XIX, uma situação ainda escandalosa, né, que uma dessas causas, né, da decadência seria exatamente os descobrimentos de terras longínquas, né, como a manutenção, né, das colônias, né, fez com que Portugal visse, né, olhasse muito mais para fora, né, do que para si mesmo. Né, e como que isso vai chegar nesse momento do século XX, né, como uma questão extremamente traumática, né, para Portugal nesse momento de perda das suas colônias africanas. Né? Então, para o panorama, né, da literatura contemporânea que vocês encontram, né, como último tema do guia, né, essa revisão da história enquanto problematização, né, enquanto a possibilidade de encontrar várias vozes, várias versões e também essas vozes da memória, né, que aparecem especificamente, né, sobre as narrativas de guerra, né, são de extrema importância para entender o contexto político e cultural de Portugal em finais do século XX. Né? Deixo mais uma vez para vocês, né, referências bibliográficas complementares, né, para essa unidade. Né? Recomendo a leitura atenta dos últimos capítulos do guia e desejo a todos bons estudos. Obrigada.